Esse é um episódio especial do Etic Talks, o podcast do ETIC, o Centro de Inovação em Transição Energética, uma parceria do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, da COSAN e da Fundação Vanzolini. O Etic Talks ele busca discutir assuntos sobre a matriz de energia. Dessa vez a gente vai discutir a Copa do Mundo. A gente não vai discutir se foi gol da Croácia ontem ou se foi anulado corretamente, se o Cristiano Ronaldo tinha que ter saído ou não, e se o treinador português deu uma baita sorte, porque quem ele substituiu fez o gol. A gente não vai discutir se a França parece a seleção brasileira de 1970, cujo fim foi glorioso, ou se ela parece a seleção brasileira de 1982, que jogou bonito, mas perdeu para a Itália de Paulo Zoff por 3-2. A gente também não vai comentar se o operador nacional do sistema está certo ou está errado, se está fazendo um bom trabalho. Mas nos últimos dias, nas últimas semanas, se fizeram um monte de perguntas. Tá, o que está acontecendo? Tem risco de faltar energia em jogo do Brasil? Ah, vai ter jogo do Brasil, porque a gente está falando agora, na sexta-feira, o jogo de Portugal foi na quinta, o Brasil joga no domingo. E domingo tem sido, em alguns dias, um dia de baixa carga de problemas no setor de energia elétrica, com o operador nacional do sistema comandando cortes em energia variável. Então, por isso que a gente vai fazer, porque alguns perguntam: não, vai faltar energia e a culpa não é nossa, a culpa não é do sol, a culpa não é do vento. Então, nós vamos discutir com dados do Operador Nacional do Sistema com base em três Copas. 2018 foi a Copa do Mbappé, foi a Copa em que a França ganhou. 2022 foi a Copa, talvez, da melhor final de todos os tempos, em que a Argentina e França fizeram um jogo eletrizante. E a gente tem a Copa agora que a gente ainda não sabe o desenrolar. A gente sabe o seguinte: vamos lá, Nicolas, coloca o slide 2 aqui. A gente tem o relatório da Copa da FIFA de 2022. Isso, na verdade, acontece desde quando há um operador nacional do sistema. E recorrendo à memória, isso acontece desde 1999, quando o operador nacional do sistema foi criado. Jogo de Copa do Mundo, você tem sempre variações de carga mais acentuadas. Lembrando que esse material do ETIC vai estar disponível para ser baixado nas redes sociais. Por favor, Nicolas, vamos lá para 3. O que muda entre a matriz das últimas três Copas do Mundo? A gente dá uma olhada aqui na diferença do percentual de MMGD e solar na matriz. O avanço das fontes variáveis na matriz é inegável. E você tem um aumento muito grande, principalmente da MMGD, que sai de quase 1 giga para 45 gigas. A gente tem um crescimento da solar centralizado, que quase de 2 para 20. E a gente tem um crescimento da energia eólica de quase 15 para 35. Então, o que a gente está falando é de uma matriz elétrica que ganhou um reforço das fontes variáveis. Fontes variáveis, quem acompanhou as temporadas anteriores do ETIC Talks viu os efeitos das fontes variáveis. E leva-se a muitos efeitos, como, por exemplo, que o governo vai fazer no fim do ano um leilão de contratação de bateria. Vamos lá, Nicolas. Eu queria, já que eu estou fazendo um monólogo falando sobre Copa e cor, queria falar com o Eric. Eric, põe o próximo slide que a gente já vê a cara. Vamos lá, Eric. Você que acompanhou isso, uma parte da Copa de 2022, na empresa de pesquisa energética, em que você era diretor de estudos, vamos lá. Como é que essa carga, o que a Copa traz? Ela chama a atenção para os desequilíbrios que a matriz elétrica tem trazido nos últimos anos, é isso? Oi, Roberto. Olá a todos que estamos assistindo. Bom, vamos lá. Então, assim, o ponto que você trouxe é exatamente esse, né? Os desafios estão na mesa, que nem você colocou com a evolução da matriz.
né. E a gente pode ter, ao longo dessa evolução, dias de maior desafio. Então ficou muito famoso esse ano lá o Dia dos Pais, né, o Dia dos Pais na verdade vai ser, né, Dia das Mães, né, o Dia dos Pais não vai ser em agosto. Já estou invertendo. Onde Não, você é que na teve verdade o problema apareceu no Dia dos Pais do ano do ano passado, passado, é verdade, e o é primeiro ver corte agora no Dia das Mães, é isso. exatamente, obrigado Roberto. Então alguns dias mais pontuais como esse acabam o quê? Deixando mais evidente os desafios que o operador tem. Então não é que no dia de um jogo ou num dia de um evento, eh eh, que embora tenha um agravamento, né, uma revelação mais forte do problema, é que o problema nasceu. Na verdade, você tem situações onde o desafio fica ainda maior. A gente já tem, né, os sistemas internacionais como um todo já estão evidenciando situações de desafio com a modulação horária das gerações. Então, que nem você já na abertura já falou da curva do pato, ou a curva do Tuiuiu, como diz a própria EPE, o que você tem, né, ao fim, pelo crescimento que você mostrou tanto da geração solar, tanto centralizada como distribuída, é que ao fim do período solar tem uma necessidade de rampa bastante acentuada, e isso já é uma realidade nossa do dia a dia, né. Aí quando tem eventos onde, a carga líquida acaba sendo ainda, tendo um comportamento, diferente do histórico, como é um dia de jogo, como é um dia, né, de um Dia das Mães, um Dia dos Pais do ano passado, o desafio fica maior. A vantagem pelo menos de quando vai ter um jogo, é que você já sabe que o desafio vai ser grande, né. Você não vai ser pego surpresa, você já sabe que vai ter um comportamento atípico da carga bruta, só que esse comportamento atípico da carga bruta, que você já pode que o ONS naturalmente tem tudo mapeado, já consegue, prever essa variação da carga bruta, ela ficou acentuada ao longo das últimas copas, porque a carga líquida agora sofre com a né, fica mais acentuada pelo crescente crescimento da geração solar. E quando você tem uma coincidência ainda, né, de que o jogo, né, acaba quando acaba o horário do sol, então se o jogo começa às 4 horas, acaba às 6 horas acaba o sol, todo mundo reativa, né, o consumo de energia, então você tem uma acentuação ainda da rampa de flexibilidade por uma coincidência ainda horária. E se o jogo fosse num outro horário, eventualmente o efeito poderia ser minimizado, mas um jogo acabando às 6 da tarde, o efeito fica ainda mais, acabando às 6 ou 7 nesse período, o evento fica ainda mais evidente, né, o desafio ainda mais evidente. Aqui, né, o Nico já até botou um gráfico que mostra a evolução do desafio entre as 3 últimas Copas, né. Então, em 2018, quando estava é, a participação principalmente da geração solar ainda não era muito significativa, você tinha essa variação, né, da carga que seguia padrões muito parecidos com históricos. Então, acaba o jogo, né, todo mundo né, aos poucos vai reativando, né, o seu consumo, seja residencial, seja comercial, seja industrial, tem uma rampa de subida que já existia. Então, as necessidades de flexibilidade do passado eram muito pontuais. E o exemplo da Copa era sempre o exemplo, né, na década passada, de necessidade de flexibilidade e o ONS se preparava para aquele evento pontualmente. Né? Esse evento acabou ficando cada vez mais frequente na nossa matriz, e em dia de jogo fica ainda mais evidente. Né? Então você vê já em 2022, a rampa já de uma Copa para outra sai de 7 GB para quase 10 GB. 9,6 GB foi a rampa na final do jogo. Acho que esse aqui deve ter sido o final do jogo. Esse aqui foi o jogo com a Sérvia, aqui, de 2022. Né? E agora, quando pegou contra o Japão, né, a gente já tem uma rampa de quase 13 GB. Não é que mudou o perfil do consumidor. Por que acentuou de 7 GB para quase 13 GB? Não é o consumidor que mudou o perfil. O que mudou é que você tem agora uma participação em MGD muito maior, que faz com que, de fato, eu tenha uma carga líquida já reduzida, e quando o jogo vai acabando, né, você pega né, num horário onde depois vai terminando o pico de geração solar, aí você tem a queda da solar e a volta de toda uma geração
que estava, adormecida não que estava vendo o jogo, né, mas uma geração to um consumo todo que não estava ativo, que reativa em pouco tempo. Então, aqui você não pode atribuir uma mudança do perfil do consumidor do 7 para o 12, mas uma mudança na matriz em si da demanda líquida, que faz com que você, né, os padrões de rampa mudem, né. Por mais que tenha um crescimento da demanda como um todo, então, né, o mercado consumidor 2018 é menor que o de 26, mas ao longo da última década não cresceu tanto assim o consumo. Para você dizer que isso aqui é variação explicada por crescimento do consumo, não, né. E o comportamento do consumidor pós-jogo sempre foi o mesmo, a diferença é que agora a gente tem uma matriz diferente. E com a matriz diferente, a gente faz com que as rampas sejam mais acentuadas, chegando a uma rampa de 12 GB, que é o desafio que é colocado ao ONS, o ONS tem, né, brilhantemente conseguido gerenciar, né, essa situação. Isso também tem levado a corte de geração renovável, né, Eric? Em alguns momentos, nesses dias que você estava falando, por exemplo, Dia dos Pais do ano passado, que foi ali o que chamou alerta para o ONS criar um procedimento que agora existe, que foi adotado pela primeira vez no Dia das Mães, e que eu não sei, mas pode ser que seja adotado agora nesse domingo, quando o Brasil for jogar agora nas oitavas de final. Como é que fica isso, esse corte? Porque quando há esse momento, quando há essa rampa, o que que se faz? O operador vai fazer o quê? Ele vai cortar uma geração intermitente, ele vai usar mais hidrelétrica, ele verte mais. Como é que fica essa operação? Então, assim, o ONS, isso é reflexo de uma questão na matriz que o ONS no PEN já vem alertando há vários anos, tá? Se pegar o relatório do PEN, pelo menos há uns 6 anos, pelo menos, tá? Se não for mais, o PEN sempre mostra o nível de flexibilidade e inflexibilidade operacional que ele tem em mãos. Então, na inflexibilidade operacional, você tem, né, as renováveis não despacháveis, que é um nível não que o ONS não tem o controle. Você tem uma geração mínima hidráulica, então também existe a inflexibilidade hidráulica, porque você tem que manter as vazões remanescentes do rio, e você tem uma inflexibilidade térmica, que aí não é natureza, é questão comercial, né? Então, por questões contratuais, existem uma inflexibilidade térmica, tá? Então, o INS já vem alertando para uma situação onde que ele tem uma matriz pouco flexível. Quando tem uma matriz pouco flexível, né, ele não consegue fazer um despacho ótimo do ponto de vista econômico, e ele não tem culpa nenhuma, tá. Então, se você tem um contrato de uma térmica que ela é obrigada a ficar ligada 18 horas, 12 horas, né, que são os TONs, e o ONS sabe que ele vai precisar dessa térmica 7 da noite, ele tem que ligar com a quantidade de horas de antecedência necessária para cumprir o contrato. Né, então o INSS ele sabe como é que são os contratos, ele tem que atender os contratos. Então, ele acaba eventualmente não conseguindo ter um despacho ótimo econômico, porque ele não tem o que fazer, porque é o que está na mão dele. Ele opera o que ele recebeu. Ele recebeu, né, ele recebeu essa matriz, então na matriz que ele recebeu, ele faz o ótimo econômico e o ótimo físico. Né? Então, quando eu falo que não consegue fazer o ótimo se você fosse pensar um, alguns passos para trás, mas dentro do que ele tem, ele faz o ótimo econômico do que ele tem em mãos, dadas as restrições que ele tem para operar. Como ele tem essas restrições, então, e ele tem pouca flexibilidade, então ele não tem aquela opção de, chegou no final do dia, ter uma geração flexível para atender. Ele tem alguma, naturalmente ele tem, mas ele não tem toda a flexibilidade que ele precisa. Então ele acaba fazendo a inflexibilidade às avessas. O que é a inflexibilidade às avessas? Ele corta a geração. Então, como ele não consegue fazer um despacho de toda a necessidade que ele precisa por delta T que ele precisa, ele começa a fazer o contrário. Ele começa a cortar antes para liberar depois. O cortar a geração, seja hídrica, que vira energia vertida turbinável, seja eólica ou seja solar, que vão dar os cortes de geração, ele está fazendo a flexibilidade das avessas. Então ele corta para depois liberar. Não é aquele que está, não é aquela planta que está disponível para o sistema e você aciona quando precisa. Não, ela teria que estar gerando, aí você faz as avessas, que é o corte, para depois a permitir. Porque tem um limite de flexibilidade
da hídrica e tem limite de flexibilidade das térmicas, né, do percentual que contratualmente é permitido flexibilizar. Então o impacto acaba ficando quando você, né, já está enxergando que vai ter uma rampa, né, e você tem limitações de flexibilidade, seja pela natureza ou seja contratuais, ele tem que fazer a flexibilidade das avessas, que é cortar a carga para depois liberar ela no momento que precisa. Bem, vamos lá por partes. Primeiro, a gente está falando gráficos. Quem estiver vendo pelo YouTube vai poder acompanhar esses gráficos que a gente está falando. Sobre o PEN que o Eric se referiu, é o Plano de Operação Energética do ONS, que geralmente trabalha com um horizonte de 5 anos. E o último dele disponibilizado mostra que a inflexibilidade a que o Eric se referiu é de 74% e que deverá chegar até o fim da década em 79%. E o Eric cunhou aqui uma bela frase: a gente faz a inflexibilidade às avessas por não conseguir fazer o despacho ótimo que a gente precisaria fazer. Isso quer dizer o seguinte: verter quer dizer cortar vento ou sol. Nicolas, põe o slide anterior para colocar que essa não é uma discussão brasileira. Por exemplo, a Alemanha também tem discutido sobre esse impacto da demanda nos jogos da Alemanha. Só que a Alemanha, como já caiu, não vai ter mais essa questão. Mas esse é um problema presente. Eu imagino que os Estados Unidos, que não são ligados no futebol como a gente, mas têm mercados diferentes, como o CAISO, como o Texas ou o PGM, os efeitos nos três mercados também são diferentes. Eric, aí eu queria te falar o seguinte, porque o pessoal está falando assim, opa, mas aí não, pode dar um problema no jogo e a culpa vai ser nossa, a culpa é das variáveis. Precisa ter storage, precisa ter armazenamento. É, Agora, eu queria, antes de saber, porque todo mundo sabe que o setor elétrico, com o avanço das variáveis, exigirá flexibilidade e armazenamento é uma das ferramentas que propiciam flexibilidade. Agora, eu queria que você comentasse um pouco esse leilão dos dias 2 e 4 de dezembro que o governo federal vai fazer. Primeira contratação de armazenamento, com dois produtos diferenciados e com um contrato de duração de 15 anos, que se um marciano olhar para a Terra, vai falar assim: pô, mas 15 anos, está contratando canivete suíço como aparelho de transmissão de energia. Queria que você comentasse um pouco esse leilão de armazenamento. Primeiro, armazenamento é importante, a flexibilidade. Segundo, nós estamos caminhando corretamente na contratação desses sistemas ou ainda temos que trazer mais competitividade para não repetirmos erros recentes? Lá. É, então, esse desafio que você está trazendo aqui, na sequência que você comentou, da Alemanha, traz outra necessidade de flexibilidade também, que no Brasil a gente fala muito da flexibilidade de subida, mas tem que ter a flexibilidade de descida também, que é o corte de carga quando eu não preciso mais dela, né? Então, a flexibilidade de um provedor é tanto para acionar como para desligar. Então, são tanto que você pegar em em vários mercados de flexibilidade, tem os produtos subir e descida, tá? Então, não é só flexibilidade para subir, mas flexibilidade para descer, até porque O que é no caso flexibilidade para descer, Eric? é você desligar rapidamente. Eu não preciso Ah, mais do recurso. Então, assim como eu quero ligar rápido, quando acaba, no caso da Alemanha, como o jogo acabou de madrugada, acabou o jogo, não reativou o consumo, foi então dormir, né? Ou foi beber para chorar as mágoas, mas o fato é que desligou o consumo, né? E aí então você tem a flexibilidade de subida e descida. Esse gráfico que você mostra, teve uma subida no começo do jogo lá, mas você vê pelo horário, é um horário noturno na Alemanha, e quando acaba o jogo é como cai. Então o operador tem que ter flexibilidade para desligar também. Então, assim, então são dois. Então, no Brasil, a discussão está mais concentrada na rampa de subida, mas existe a rampa de descida também. tá, Então, vários. Pode ser até menos frequente, mas quando a gente fala em desenvolver mercado de flexibilidade, são os dois. Esse mercado de flexibilidade tem dois produtos, pelo menos: o produto de subida e o produto de descida. Porque eu quero que uma usina ligue rápido, mas eu quero que ela desligue rápido também, quando não precisar mais dela.
vou E ficar aí gerando, não pode preciso. até citar, por exemplo, que no leilão do LRCAP de março, algumas usinas, por exemplo, só para ter uma ideia para o público que está escutando ou vendo, tem algumas usinas que demoram 4, 8 ou 12 horas para serem acionadas, certo? É isso? É, não, tem uma de T1 de 16. Então, assim, ficar 16 horas ligada, 16 horas ligada foge do princípio de flexibilidade. Flexibilidade é ligar rápido e desligar rápido, né, as 2 eu ligo quando precisa e desligo quando não precisa mais, né. E aí por isso que a bateria ganha força, mas antes de falar das baterias, a gente tem um vício aqui no Brasil de quando tem um problema, vai logo querendo resolver ele gastando mais, contratando mais, ou seja, a gente sempre pensa o problema pelo lado da oferta, resolver o problema pelo lado da oferta. Ah, falta flexibilidade, contrata, então um recurso flexível. Falta potência, contrata um recurso de potência. Então, qualquer necessidade que o sistema tenha no futuro, acaba o nosso histórico aqui no setor é que pensa-se sempre primeiro na solução de oferta. A solução de oferta, por mais que ela seja muito bem desenhada, não necessariamente é a solução mais barata para o consumidor. No Brasil, a gente discute muito pouco a solução pela demanda, né. Então, antes de começar a contratar, independente da tecnologia, né, você está falando de dezembro, independente do leilão que for feito, o ideal do ponto de vista de eficiência econômica é estar na demanda. Então vamos lá, eu tenho esse gap todo que você voltou para o gráfico aqui é, das rampas pós-jogos das 3 últimas Copas. Foi agravada porque tem muito MMGD. Primeiro ponto que a gente coloca, a MMGD hoje, né, é o escambo, certo? Então e o escambo chegou num ponto que tem aquele jargão quando o remédio é em exagero vira veneno. Então se ao invés de escambo fosse, compensação financeira, você já dá uma resposta para os consumidores de que do quanto que aquela energia estava valendo naquele horário, porque a energia não tem o mesmo valor hora a hora. Então, se você fez essa mudança, né, teve sua importância toda, claro que ter mais geração solar é importante, porque é renovável, a matriz diversifica, mas, que nem falei, o nosso subsídio aqui no Brasil é desproporcional ao benefício que é gerado. Uma simples do ponto de vista de formulação de política, não de implementação, né. Mas uma mudança de um modelo volumétrico para um modelo financeiro, que está em discussão de várias agências, é uma discussão atual, isso já dava um sinal econômico suficiente para que crescesse na proporção correta. Primeira coisa, então, é demanda só, estou mexendo na demanda, já estou na flexibilidade. Outra coisa que para o consumidor também trabalhar, no Brasil, até brinco, né, a gente tem o Mercado Livre funciona no Uber, né, Uber, aplicativo, porque é o preço dinâmico, e o consumidor cativo é o táxi, né, porque é aquela tarifa cheia do ano inteiro, né. Então, se o consumidor cativo, que é principalmente residencial, mas não é só residencial, ele não enxerga a variação de preço horária, ele também não responde no consumo dele. Então, como ele falou: "O cara acabou o jogo, agora eu vou tomar um banho". Porque tanto faz ele tomar banho aquela hora antes do jogo ou no intervalo, porque ele vai pagar a mesma coisa, mas o custo para o sistema não é o mesmo, né. Quem está no Mercado Livre já se preocupa com isso, porque já fica sujeito aos preços horários. Mas eu tenho metade do mercado que não está sujeito ao preço horário. Então veja, a gente são 2 exemplos de que se você trabalhar da demanda, você consegue, eh, amenizar esses efeitos todos, já vai dando eficiência sem gastar um dinheiro. É questão de, né, de tentar dar sinal de preço para o mercado. Aí depois que você trabalhar em sinais de demanda, né, e você ainda tem um exemplo, do próprio relatório do INS com a sonda de verão que poderia reduzir de 2 a 3 giga a necessidade de potência, por exemplo. Então, mais uma manobra para o lado da demanda que você conseguiria minimizar o efeito. Então o que eu vejo esse é um problema do mercado mundial, né, o mercado contemporâneo todo enfrenta esse mercado de rampa. A diferença é que em termos de mercado, o Brasil ele está alguns passos atrás, a maioria dos países do hemisfério norte, né, eles já trabalham com preços horários para todo o mercado, né. Os países todos têm subsídios, mas acho que o subsídio nosso para MMGD é desproporcional ao benefício que leva, né.
Eh então a gente precisava dar mais sinais econômicos, tá. Não é demonizar nada, acho que a gente precisa de todas as fontes, né, da diversificação, é sem demonizar, mas dar sinal econômico. Aí depois que você deu o sinal econômico, você fala: "Tá, com esse sinal econômico aqui, continua sendo insuficiente, a oferta de flexibilidade do sistema para a matriz". Aí você pode fazer o seguinte: "Tá, eu preciso contratar novas, ou se com as existentes eu consigo também criar mecanismos de mercado para incentivar eles a ter uma operação flexível". Ah, por exemplo, as hidrelétricas não são remuneradas por flexibilidade. Então, elas não têm nenhum incentivo a querer né, a querer mudar qualquer perfil operativo delas, a não ser que é obrigatório, para atender. Então, assim, será que eu consigo com meus ativos atuais usar melhor eles, para usar melhor para ter um sinal econômico. Bom, feito isso, ah, tá, então eu já dei sinal consumidor. Então, o consumidor respondendo a sinal de preço já pode prestar um grande alívio para o sistema. Para o meu parque existente, a densão econômica, ele consegue já modular essa operação para atender. Ainda assim, eu preciso de mais capacidade? Aí eu contrato. Mas eu tenho que contratar certo, né? Então, se eu quero flexibilidade, eu tenho que contratar flexibilidade. Então, a discussão toda que teve com o RCAP térmico é que é um produto que contratou potência, mas perdeu a oportunidade de contratar flexibilidade, né? Porque, embora tenha alguns parâmetros de flexibilidade, não são assim, eles não são na flexibilidade que o operador precisa, né? Então você precisa contratar a flexibilidade. E aí, contratar a flexibilidade, você não precisava nem distinguir, né, um térmico de um de bateria. Você podia fazer junto e pedir para concorrer, né? E aí vem quem que vence economicamente, mas tá, não foi o caso. No caso, já teve o térmico com participação hídrica, e a gente vai ter no final do ano, a princípio, um de baterias, né? E aí bateria consegue prover serviço, então assim, por isso ela podia concorrer, né, então é bem-vinda na diversificação. Acho que o que acaba sendo mais bem-vindo é que ela obrigatoriamente é flexível, não tem como você fazer nenhum tipo de operação contratual para ficar ligada 16 horas, porque não vai conseguir. Então, pela própria natureza, o produto tem que vai acabar sendo adequado, mais adequado à necessidade do sistema, porque uma bateria para ser, competitiva economicamente, é descarga de 3, 4 horas, né, então acaba sendo bem um perfil que de fato o operador precisa, né. Então acho que por isso que ela acaba sendo bem recebida, porque ela não vai forçar, corte de geração, porque ela não vai ficar ligada mais tempo do que o sistema precisa. Agora, num sistema com a rapidez da evolução tecnológica que a gente tem, contratos de 15 anos causam o que a gente chama de lock-in tecnológico. Você acaba, eh conforme o nome diz, criando uma barreira para ser contestado por novas tecnologias. Então, se a gente pensar em contratos de até 8 anos, acho que são bem razoáveis para poder remunerar o investimento e impedir um lock-in tecnológico do fornecimento da solução. Que aí depois você faz por 8 anos, daqui a 8 anos, novo leilão, que a tecnologia nova vai competir com a existente e vai ver se a nova já não consegue, da devolução que vai ter daqui a 8 anos, se ela vai conseguir, ser mais eficiente economicamente de um parque já há 8 anos rodando, né, e com muito com boa parte do investimento já pago. Então, assim, acho que, né, que eu quis nessa volta toda dar, antes a gente falar de baterias, acho que antes de fazer qualquer contratação, a gente tinha que pensar em outras soluções mais eficientes que existem, e a contratação tinha que ser o nosso último recurso. E aí depois contratar de fato com neutralidade, tentar buscar uma contratação de todas as fontes tenham oportunidade, e que o produto fosse definido para de fato atender o que o INS precisa, que é uma opção flexível, né. Porque o INS ele vai atender, ele vai, o pessoal lá é de uma competência extrema, eles vão conseguir, tá. Só que o ideal seria que ele tivesse recursos, né, recursos que eu digo um parque onde ele pudesse, né, fazer uma operação até mais barata, ele faz o mais barato possível dado o que tem em mãos. A gente podia dar, né, ele podia receber um pack com mais opções de flexibilidade, que ia ser bom para ele, ia ser bom para todo mundo.
E além de um parque com mais flexibilidade, o que você está falando é o seguinte, que o torcedor brasileiro não está vendo o sufoco da operação e não é só no jogo do Brasil. Tem vários sufocos que estão sendo feitos ou que o preço da energia está diferente, mas ele não está sentindo. Por quê? Porque 60% do mercado brasileiro, que é o que não está no Mercado Livre, ele não tem esse sinal de preço, então ele não consegue responder. E o que o Eric está falando é que a gente tem um problema que vem lá, sei lá, histórico, que a gente sempre pensa no megawatt adicionado, não no megawatt economizado. E aí eu queria voltar nessa questão do armazenamento. Porque, Eric, nos outros países, você estava falando, por exemplo, na Europa a gente tem um sistema de preços mais aderente à realidade da operação. A gente tem curtailment na veia que é igual a preço negativo. Na Europa, você teve mais de 5.500 horas no ano passado, esse ano deve passar, de preço negativo. Preço negativo, o sujeito, opa, desliga. Preço negativo. Aqui no Brasil, a gente tem uma modificação, a gente tem um MRE e a gente tem um PLD mínimo. A gente tem dois mecanismos que trazem ineficiências para o sistema. Mas a gente está falando de bateria. Bateria, a gente tem a questão de que lá fora, com esse preço mais aderente à realidade da operação, a gente vê um empilhamento de receitas, né? Porque o sujeito vende vários produtos. Aqui no Brasil, quando a gente faz esse lock-in tecnológico de 15 anos, pelo que eu vejo, é o seguinte: a gente não está fazendo esse empilhamento, é isso? Sujeito, então, a gente está contratando um canivete suíço, mas com uma função só, a gente não está usando outras funções desse canivete? Ou eu estou errado na analogia que eu estou fazendo? Então, o exemplo que você trouxe europeu, assim, ele mostra o seguinte, né, como é que quando você vai remunerar um serviço de flexibilidade, ou em específico, um serviço de armazenamento, e armazenamento, a gente está falando de bateria, mas podia ser armazenamento hídrico também, tá? Eu tô falando de reversíveis, a lógica é a mesma, tá? Então, bom, sistema de armazenamento como um todo, a gente acabou falando de bateria por causa do leilão, mas sistema de armazenamento como um todo, né? Em sistema de armazenamento, quando você tem mercados onde a, a amplitude de preço é maior, já que você está falando de Copa, né? Tá famoso hoje falar de amplitude de campo, né? Tem que ampliar o campo. Aqui a gente tem que ampliar o preço, né? Então, em mercados que a amplitude de preço é maior, onde você pode ter preços mínimos negativos de menos 100 euros, menos 200, menos 300 euros, e preços tetos de mais 1.000, mais 2.000, mais 3.000 euros, boa parte da receita de sistemas de armazenamento, seja hidráulico ou químico, vem dessa arbitragem de preço. Ele carrega quando está negativo, ou seja, ele recebe para carregar e depois descarrega e recebe de novo, quando o preço está negativo. E aí ele vai buscar em mercados, né, de remuneração fixa, no mercado de capacidade, que é o exemplo do Leão no Brasil, o quanto que ele precisa de receita adicional para fechar a conta, se precisa. Então você consegue nesse empilhamento, eu posso ter uma operação, uma combinação de receitas, onde parte da receita ela acaba sendo fixa e a outra, né, que ela vai pegar essa falta de dinheiro que a arbitragem de mercado traz, e o resto você consegue capturar na arbitragem de mercado. Quando você tem preços mínimos, né, uma amplitude entre preço mínimo e preço máximo, uma diferença não tão grande, tá? Essa arbitragem ela acaba sendo pequena. Então o que acontece? Um sistema de armazenamento no Brasil, seja qual for a tecnologia, não consegue apenas na arbitragem remunerar. Então ele fica mais dependente de um mecanismo como leilão para ter uma receita fixa para poder remunerar. E aí depender de como for a regra, se vai permitir pós-leilão também mais receita ou não, mas é, é, o nosso sistema ele acaba, né, pelas limitações da formação de preço, não dando todas as oportunidades de mercado para uma arbitragem de preço no sistema de armazenamento, e aí a gente fica obrigado a recorrer a mercado de capacidade. Existe algum conceito lógico por trás de 15 anos de contrato de armazenamento? Sendo Ah, que há um mês, por exemplo, a BYD começou a investir em estações de recarga de 5 minutos na Europa. Ou seja, eu fico pensando assim, pô, é uma tecnologia cujo custo tem caído, segundo os números da Irena, mais de 90% nos últimos 10 anos.
Tem vindo novas tecnologias. 15 anos, então é por quê? Porque você vai compensar a falta de um sistema de preço por um outro lado, é isso? 15 anos é mais para reduzir risco do investidor, né, você na verdade acaba atendendo, né, muito mais uma questão, o investidor quer reduzir risco, né, ele não quer, se eu estiver vendendo eu também vou querer isso, quem está vendendo vai querer o quê? Em vez de Ah, daqui a 8 anos eu concorrer de novo, eu fico 11 anos com preço fechado, eu fico 15 anos com preço fechado, e aí depois a 15 anos, eu nem sei se eu vou querer concorrer, porque eu não sei como é que vai estar a vida útil do equipamento, né. Mas ele atende muito mais uma redução de risco do empreendedor, entendeu? Quer reduzir risco e naturalmente para ele, aí é parte legítima do jogo, cada um vai naturalmente defender, né, o seu interesse, ele vai defender quanto prazo, o prazo quanto maior for, né, menor o risco que ele é. Quanto maior for, estou exagerando um pouco, porque se você também faz um contrato de 30 anos, ele não consegue atender porque vai acabar a vida útil e fica pagando multa, né? uhum. Então, é o maior dentro de uma vida útil, em geral, que qualquer empreendedor de qualquer setor de atividade econômica vai querer. Faz um contrato longo, que caiba dentro da vida útil, e cabendo dentro da vida útil, você ainda consegue financiamentos mais baratos e um risco menor para o investidor. Então, assim, é mais essa lógica de redução de risco do empreendedor e aí e para o financiador e para poder fazer o parque. Por um lado, você pode falar o seguinte: isso reduzindo o risco, né, ele vai dar um lance mais barato do que um lance de quem faz há 8 anos, né. Mas esse é um lado, né, de argumentação, que é: se eu faço por 15 anos, com financiamento mais longo, risco menor, eu vou conseguir ter um preço, anual mais barato que ele fizesse um preço por 8 anos. Mas a contra-argumentação é: mas esse preço mais alto por 8 anos, eventualmente, se tiver, no nono ano, que vai ser uma nova concorrência, ainda vai ser muito mais. Você perde a chance de saber se daqui, falando 8 anos como exemplo, se no nono ano, uma nova concorrência, o preço não ser ainda muito menor por evolução tecnológica. Você perde a oportunidade de descobrir isso, porque você já travou, que a gente vai ficar lock-in por 15 anos, que em épocas onde, no passado, agora no começo do século, onde você tinha aquele pensamento que a nova tecnologia ia ser sempre mais cara, né, que o novo atendimento ia ser sempre mais caro, fazia sentido. Só que com a evolução tecnológica, que o novo produto é sempre mais barato, né, seja por economia de escala, seja por desenvolvimento tecnológico, então essa premissa tem sido derrubada, né, de que o que vai ser mais caro tem sido mais barato. Né? Então, como tem sido mais barato, contratos longos acabou impedindo a oportunidade de contestação do valor. Então, a gente fica sem saber se seria mais barato ou não no futuro, porque a gente já trava hoje, né, sem saber o que pode ser no futuro. A questão do conteúdo nacional, como é que você vê isso? Me parece que é uma tentativa de revitalização daquela ideia que surgiu no final dos anos 2000 no setor eólico. O setor eólico no mundo ali teve uma crise ligada ao subprime, houve uma ociosidade muito grande nos parques de fabricação que estavam voltados principalmente à Europa naquele momento. Havia uma ociosidade, o governo fez um leilão de reserva em 2009, o primeiro leilão de reserva consagrado à energia eólica, e se construiu uma cadeia eólica. Eu queria te perguntar, como é que você vê essa questão do conteúdo nacional no storage? Porque o storage, na verdade, ele tem uma diferença. Ele tem uma cadeia concentrada em um único país, que é a China, em um único país que hoje está com sobreoferta de energia e buscando mercado. Então tem muita gente falando assim, pô, mas em vez de buscar conteúdo nacional, será que esses chineses vão vir aqui mesmo para o Brasil? Será que outras empresas vão fazer aqui no Brasil? Será que não é mais barato comprar o equipamento, deixar o mercado decidir? Como é que você vê essa questão do conteúdo nacional, já que o setor eólico é um bom exemplo de política industrial, mas abundam os outros exemplos de mau uso da política pública no Brasil. O exemplo histórico ele é bom, porque ele mostra, é, até a gente já tem já tem quase 20 anos, pegar desde o Proinfa, né? É, é, o que fazer para trazer a indústria nacional. Então, se pegar, por exemplo, o Proinfa, como tinha sido um tiro único, ele não trouxe a indústria nacional.
Porque o empreendedor não vai vir para um país, com um leilão isolado. Se não tiver uma se ele não enxergar que tem uma agenda de oferta, né, ou a leilão, ou a mercado, que seja, né, então mas ele vai ver nada de mercado. Aí como é que são as condições de mercado, se é contratação centralizada ou se é descentralizada né, para os consumidores. Mas ele vai fazer uma leitura de como que é o mercado e qual que é qual que é a agenda de venda ou de expansão daquele setor, daquela fonte. Então, pegar o mercado eólico, que na época era, pegar há quase 20 anos atrás, o crescimento da oferta era vincado a leilões, só se instalou a indústria nacional quando começou a ter a periodicidade de leilões. Aí o empreendedor falou: "Agora vale a pena, porque eu sei que tem uma agenda de contratações", então vê o PDE da EPE, vê o PDE da EPE prevê uma agenda de leilão, uma agenda de necessidade de mais eólica, o governo sinaliza que vai fazer mais leilões, então eu tenho uma previsão de demanda aqui. E nessa previsão de demanda, você conseguiu o quê? Dar uma segurança para o investidor dele, instalar sua fábrica. Então, um leilão só, ele não atrai, porque o empreendedor vai ficar de olho, fala: "Não, calma aí, um só, faz leilão esse ano, vai fazer ano que vem de novo? Vai precisar?". Então não é por causa de um leilão só que vai vir a fábrica, tá. Para você, se você quer uma política de industrialização, você tem que dar um sinal econômico para que aquela indústria saiba que ela vai ter uma agenda de vendas, senão, por uma questão pontual, ela não vai se deslocar, ela vai querer fazer uma importação, né. Então, primeiro ponto, então assim, mesmo que um leilão coloque agora uma necessidade de conteúdo nacional, não vai ser um evento único que vai trazer, então teria que ser uma continuidade, então pode ser um pontapé inicial, para depois dar continuidade e aos poucos a indústria ir criando coragem para se instalar. Agora, qual que é o desafio que você pontuou bem, se a gente quiser uma industrialização de bateria? Primeiro é que 90% do processamento dos minerais necessários a toda a transição energética, baterias, placas solares, eólicas, são minerais processados na China. Então, do ponto de vista, aí é uma decisão que vai além do setor de energia elétrica, uma decisão muito estratégica de país. Eu quero, como estratégia de país, reduzir essa minha dependência, e aí você pode buscar exemplos da questão de fertilizantes, por exemplo, né? De pensei só no preço, não pensei na independência energética, valeu a pena ou não valeu? Então, se eu quero trazer uma indústria para o Brasil, você pode fazer esse ponderamento. Então, sai de uma discussão do setor de energia elétrica, uma discussão de política industrial ou política pública nacional. Eu quero ter é, é, uma desenvolvimento de cadeia nacional, aí eu tenho que pensar desde o processamento de minerais. O que isso eu preciso fazer, por quê? Para desenvolver a cadeia. Não adianta chegar aqui e fazer a sua montagem, eu continuo dependente. Não adianta só fazer a montagem para poder botar na embalagem e com isso ganhar enquadramentos para aprovações. Se eu quero uma indústria, tem que pensar em toda a cadeia. Então, se é uma discussão de estratégia de país, ok. Então, eu preciso desde o processamento de minerais necessários, mineral a gente tem para processar, né? Do processamento deles, para depois atrair desenvolvimento da indústria, e aí com isso ter um mercado. Então, assim, é, 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 fazer só um leilão é um fato isolado. Ele sozinho não vai trazer. Precisa pensar numa forma estruturada de uma cadeia. E aí que envolve muito mais do que o Ministério de Minas e Energia. É uma discussão que envolve, né, Ministério da Fazenda, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Indústria, quer dizer, é uma agenda muito maior para você, se você quer de fato trazer essa indústria. E essa discussão vale não só para bateria, com qualquer outro tipo de produto que o país entenda que é estratégico ter, como foi para vocês o caso dos fertilizantes, atualmente vem à tona, né, essa dependência que o Brasil tem em um país onde o setor agro é tão forte na economia. Lembrando que essa questão dos fertilizantes a gente já escuta há muitos e muitos anos e está ligada também à questão do preço do gás natural. Não é à toa que os grandes parte dos fertilizantes estão no Oriente Médio, porque o lifting cost lá é muito baixo, custa muito mais baixo. O custo do gás no Brasil é alto e nós passamos por duas leis do gás, de 2009 a de 2021, e mesmo assim continuamos com esses entraves, certo? Então, se você pensar só puramente economicamente, né, e aí essas decisões foram tomadas, foram puramente econômicas e num contexto de ordem global de paz
multilateralismo e abertura comercial. Nessa situação, né, você vai nas vantagens comparativas entre as nações. Nas vantagens comparativas, não faz sentido você fazer fertilizante no Brasil, nesse contexto. Você vai importar, você vai competir, né, um preço do gás de $2 o milhão no BTU no onde é produzido hoje contra 15 aqui, contra 10 aqui ou 20, depende, né. Bateria, que nem eu falei, aí o preço de produção na China é muito menor. Então, de novo, assim, essa era uma resposta mais simples há 10 anos atrás, com multilateralismo, abertura comercial total, né, menos barreiras, né, o mundo uma situação menos conflituosa. Hoje em dia tem esse aperitivo a mais, né, essa incerteza a mais de o quanto que no mundo de hoje vale a pena você pagar mais caro para alguma independência. Quais setores eventualmente são estratégicos? É uma discussão que vai além só de energia elétrica. Quais setores que eventualmente são estratégicos de você ter uma cadeia própria, por independência energética, por independência alimentar, quer dizer, por alguma independência que você tenha. As questões de independência energética hoje são muito fortes na Europa, né? Porque eles mais do que qualquer outra região, mais que sofreram com essas variações de preço. Então, assim, aí a gente sai daquela economia pura e começa a entrar numa questão muito mais geopolítica. Então, é uma discussão, tá? Eu quero trazer a indústria para uma questão geopolítica. Ok, essa é uma questão de nação, assim, não é questão de ser contra a favor, é uma questão que se discute, fala, beleza. Aí então faz todo um plano disso, né? E aí, nesse plano é que você vai conseguir implementar, para poder implementar e chegar no resultado que você quer. Eu acho o Eric deu o gancho, a gente vai fazer uma série aqui no ETIC sobre essa nova geopolítica internacional e o contexto energético, porque como ele disse, parece que esse mundo no multilateralismo, o mundo da conferência de alta que dividiu, redesenhou as fronteiras, que criou a ONU, ele está em xeque, pelo menos. Esses conflitos recentes colocaram a questão, conflitos recentes, a Ucrânia, se quiser voltar para trás, a Crimeia em 14, a Ucrânia em 22 e agora o que aconteceu em Hormuz. Eles colocam a agenda de segurança energética em outro patamar, o que poderão levar a várias decisões que antes não faziam sentido. E é isso que o Eric falou. E a gente vai precisar discutir para fazer direito. Se é para fazer uma cadeia, a gente precisa discutir como fizemos corretamente para não repetirmos erros. O eólico é um bom exemplo, mas há outros ruins exemplos, mesmo no setor de energia, como o conteúdo nacional das plataformas de petróleo. O conteúdo nacional, o uso naquele. Foi um dos alimentadores da Operação Lava Jato. Então a gente precisa aprender para fazer direito. É isso, professor? Os exemplos estão aí para a gente, né, de o que deu certo e deu errado. O eólico tem o caso que não deu certo para entrar na indústria foi o Proinfa, porque foi um tiro isolado, começou a dar certo, não teve leilão, né, teve a periodicidade e todo o interesse de você, de fato, né, trazer a tecnologia para cá. Então, assim, exemplo você tem, né, e hoje, de fato, a discussão é mais profunda, porque o mundo mudou. Então, falando, né, então uma discussão puramente econômica era mais simples, né. Porque aí você vê, como eu falei, vê as vantagens relativas das nações e toma uma decisão, era muito mais fácil. E nesse contexto é que você, por exemplo, fertilizante deixou de ser feito no Brasil, porque era puramente econômico, só que o mundo mudou, então a gente tem que repensar, eventualmente tem que repensar e ver, né, que riscos vale a pena correr. E qualquer independência que você procure vai custar mais caro. Né, pelo menos o mais caro em situações normais. Você quando dá o estresse, você fala: "Opa, agora saiu mais barato", né. Começou uma guerra, você falou dos exemplos de guerra, quem optou pela independência, no final, o mais caro virou mais barato. Assim, é você trabalhar com um estado de incerteza e de menor arrependimento. Onde será que vai ter o menor arrependimento de você atuar? Aí, essa é uma decisão de governo, qual que vai ser o menor arrependimento? O arrependimento é eu continuar apostando no multilateralismo, ou o menor arrependimento é eu acreditar que cada vez mais os países vão se fechar. Então, assim, aí, de novo, é uma discussão que foge do âmbito só da energia elétrica, é uma discussão de país, de que você quer ser, em quais setores você identifica estratégico para eventualmente ser independente. E aí vai custar mais, se essa for a decisão, vai custar mais caro.
tá? Aí deixa de ser uma decisão econômica e vira uma decisão de soberania, aí outros assuntos que é difícil pontuar, e é muito da visão de cada um sobre o tema, vale a pena ou não vale? Quero ser independente disso ou não quero? Aí você fala assim: "Ah, tá, mas bateria, se o preço é esse, então, pô, no Brasil tem tanta reversível potencial reversível hídrica, então por que que eu vou fazer de bateria?". Então, se é para ter independência, vamos apostar no que a gente já tem. Então, se eu quero fazer uma indústria nacional, quero ser soberano em flexibilidade, eventualmente a bateria química não seja o melhor caminho. Então, vamos apostar então nas reversíveis hídricas. Essas sim que a gente consegue ter nossa independência, né, em conhecimentos já adquiridos. Aí pode ser. Então, nessa discussão, quando uma discussão dessa, aí você começa a avaliar as opções que tem. Então, eventualmente, ao invés de trazer uma indústria de bateria química no Brasil, o melhor seria aproveitar nosso potencial hídrico de reversíveis, né? E aí você consegue ter independência, a segurança em tecnologia que a gente já domina. Porque esse mundo mudou, geopolítico, e o mundo de energia também mudou. Agora tem que ter rampa de descida, tem rampa de subida, tem que pensar em em variáveis diferentes, variáveis novas e uma gestão de risco, uma gestão de cenários muito mais complexa do que antes. A gente está chegando ao fim. Eric, o Brasil ganha a Copa ou não ganha? Rapaz, você comparou a França com outras seleções brasileiras de 70 e 82, né? Para mim, a França, eu comparo mais com o time de basquete dos Estados Unidos. Ah, é? Com É, qual deles? parece. Com o Dream Team, qualquer um, é isso? Porque teve um Dream É, Team. porque quando você chega numa Olimpíada, você Ah, disputa o prata, né? é. Porque você já sabe que o basquete vai ganhar. A Mas menos que teve aconteça. um raio, hein? Teve um raio. Teve uma seleção que o Ginóbili da Argentina levou a melhor contra a Índia. Então, precisa acontecer um caso desse. Tá, Precisa acontecer um caso desse. Né? tá, Se acontecer um caso desse, aí os outros têm chance. tá. E Croácia, o gol foi legal ou ilegal? Rapaz, botou tecnologia na mesa, tem que usar, né? Agora. Não tem pouco ou muito impedido. Tem chip na bola, acabou, é isso? Problema. Aí você pega o Irã. O Irã foi para dar unha do pé que o cara não fez o gol e não se classificou. Então, assim, aí, né, botou a tecnologia na mesa. Agora que botou a tecnologia na mesa, né, vai ter que, como diria, já que você vai no futebol, como diria o Zagallo, vai ter que engolir, né? Vai ter que engolir, é isso. Bem, eu queria agradecer a presença do Eric. Esse material que a gente colocou com alguns slides, acho que são 17, 18 slides, os slides vão ficar disponíveis nas redes sociais, no LinkedIn ou no site do Etic, assim como a apresentação, que pode ser ouvida ou vista.